Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália E eu sou a Camila. e hoje a gente vai resenhar o livro Um Menino no Espelho, do autor Fernando Sabino, que foi escrito em 1982, mas é super atual. Então, fiquem com o nosso vídeo e espero que vocês gostem. Então, gente, como eu falei pra vocês, o autor era conhecido como Fernando Sabino, mas o nome completo dele era Fernando Tavares Sabino. Ele nasceu em 12 de outubro de 1923 e morreu agora, não faz muito tempo, em 2004. Como muitos dos autores de antigamente, ele fez a faculdade de Direito, chegou a exercer a profissão, mas ele nunca parou de escrever, que era realmente a vocação dele, né? Tanto é que aos 13 anos de idade ele escreveu um conto policial e aos 15 anos ele já publicava regularmente em revistas literárias seus contos e suas crônicas. As crônicas dele contribuíram bastante para o modernismo e elas realmente retratam o cotidiano, as sutilezas dele, até mesmo as coisas que não fazem sentido. E ele faz isso com um senso de humor fino, como dizem. A gente percebe também que as obras dele têm uma certa preocupação com as injustiças da vida, com os absurdos e até com as decisões que o ser humano tem com o eu e com o outro. Tanto é que nesse livro que a gente está resenhando aqui hoje, tem uma frase que é falada no livro pro menininho, para ele enquanto criança, que é: pense no outro. E a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, mas é uma coisa que já dá pra ver que é bem característica das obras dele. E nesse caso, dessa obra, é bem mais escancarado, porque ele traz isso como fala mesmo. O Menino no Espelho é um romance dividido em contos. Cada capítulo é um conto diferente. E ele é autobiográfico. Autobiográfico porque, apesar das histórias que são memórias do Fernando sobre a própria infância, na época ele tinha 8 anos. Existem muitas histórias fantasiosas no meio, como o dia em que ele voou, o dia em que ele ficou perdido na floresta e matou uma cobra. Então, ele mistura a fantasia com a realidade. Isso é muito legal, isso transporta a gente para esse universo da infância. Faz com que durante a leitura a gente fique se perguntando: será que isso realmente aconteceu? É um livro muito interessante, ele é longo para um livro infantil, ele tem 200 páginas, porém ele tem muitas gravuras no meio. Então isso torna ele um pouco menor e a leitura um pouco mais simples. O sucesso do livro foi tanto que em 2014 ele virou filme. Dirigido por Guilherme Zenha, com Lino Fatioli, Matheus Solano e Regiane Alves no elenco, o filme é baseado nas histórias de Fernando, mais especificamente no conto que leva o mesmo nome do livro e do filme, O Menino no Espelho. Ele conta sobre um dia em que Fernando ganhou um sósia, saído de dentro do espelho. Sósia esse que substituía Fernando em atividades que ele não gostava, como tomar remédios e ir à escola enquanto o verdadeiro menino se divertia. A linguagem do autor é muito simples, infantil, tranquila, é leve. A leitura é muito fácil, principalmente porque o livro ele é dividido. Cada capítulo dele é um conto independente. Então você pode ler um conto só, você já vai ter uma história com começo, meio e fim. A criança não precisa ficar horas lendo aquele livro até chegar no final para saber o que aconteceu, qual foi o desfecho da história. Isso ajuda muito na leitura. Também existem muitas gravuras dentro do livro. O livro já começa... O meu não tem a capa, porque é o meu livro antigo de quando eu era criança. Mas aqui atrás tem a foto do autor, uma biografia dele. No início já tem a foto dele, da época dos acontecimentos do livro, dele pequenininho. E tem muitas gravuras. As gravuras parecem que foram feitas por crianças, isso é bem legal. A casa dele, um dia de chuva. A galinha de estimação dele, Fernanda. E um dos capítulos mais legais, que é ele jogando futebol. Esse capítulo é bem legal. Essas imagens, elas também ajudam a criança a criar aquilo na cabeça dela, a imaginar o que está acontecendo, ela vê a gravura. Isso para a criança é bem importante na hora da leitura. E
o fato do livro ser narrado, isso é muito interessante. A narrativa, ela transita entre o Fernando adulto e o Fernando menino, de 8 anos. Isso faz com que há uma verossimilhança na história. Por quê? Por mais que as histórias sejam fantasiosas, ele voou, ele ficou perdido na floresta e matou uma cobra. Durante a história, conhecemos o Departamento Especial de Investigações Olho de Gato, que nada mais é do que o clubinho do Fernando. Seus membros eram o próprio Fernando, sua vizinha e melhor amiga Mariana, seu cachorro Hindenburgo e seu coelho Pastoff. O quartel-general deles era no foco da casa, e por lá eles tinham acesso à casa toda, desvendando alguns mistérios, como um dia em que alguns bens da cozinheira Alzira estavam desaparecendo. Descobriram quem era o responsável através de suas investigações. Para poderem ter uma comunicação eficaz e secreta, fazendo com que ninguém entendesse, eles utilizavam a língua do P. Porém, mais tarde descobriram que o irmão do Fernando conseguia entendê-la, então começaram a utilizar o alemão, que na verdade eram apenas umas misturas das primeiras letras das palavras que queriam dizer, seguidas de outras sem sentido. Isso possibilitava a comunicação secreta da sociedade Olho de Gato, que, ao meu ver, era muito mais fácil quando utilizada na escrita do que na fala. Esse fato da linguagem é muito interessante, porque quando a gente é criança, a gente realmente acredita, que está criando uma outra língua, que para criar uma língua nova talvez seja só inverter as palavras, escrever de trás para frente, e toda criança pensa numa possibilidade de falar sem ser entendido pelos adultos, para poder falar secretamente com os irmãos, com os amigos. Isso na história aparece de uma maneira, diria eu, muito evoluída, porque eu, quando criança, não conseguiria criar uma coisa legal dessa forma como eles criaram, essa mistura entre o comecinho da palavra que querem e um final completamente sem sentido. E se compreenderem, através dessa linguagem, que na fala deve soar muito esquisita. A primeira vez que eu li O Menino no Espelho, eu tinha entre 8 e 10 anos. E eu me lembro que eu li ele muito rápido. Foi uma leitura muito fácil. E eu adorava. Eu me identificava muito com as coisas que ele fazia, principalmente porque a descrição da casa dele me lembrava muito a chácara da minha avó. Então era muito fácil para eu me colocar dentro da história. E eu me inspirava muito nas coisas que ele fazia. Tem um capítulo em que ele constrói uma casinha no fundo da casa dele. E a descrição dele construindo é muito detalhada. Então ele pegava madeira, colocava assim, ele martelava, pegou um pedaço de couro para fazer a dobradiça da porta. E eu lendo aquilo quando eu era criança, eu falei, nossa, mas isso é muito fácil construir uma casa. Vou tentar fazer uma também, por que não? Se ele consegue, Isso é muito legal, isso desperta muita criatividade na criança. É um livro que eu, com certeza, vou dar pro meu sobrinho ler quando ele tiver uma certa idade. E eu tenho certeza que ele vai se divertir muito. Já que a gente já trouxe a opinião, então, da criança lendo, a gente queria trazer a opinião agora da adulta, Porque eu nunca tinha lido esse livro quando era criança. Eu li pela primeira vez agora, recentemente. E é muito interessante porque a gente percebe que é um livro divertido, é um livro muito legal, gostoso de ler, com essas historinhas curtinhas, que a gente tem o começo, meio e fim, como a Camila já comentou. Mas é engraçado, que é claro que eu não posso falar por todo adulto que lê esse livro, mas eu mesmo lendo, fiquei assim... Até que ponto essa história é verdade, sabe? Porque às vezes começa a se misturar a imaginação da criança, como ele conta, tudo exagerado, tudo inserindo a imaginação dele com os fatos reais, As coisas que realmente aconteceram. Em um dos capítulos mesmo, ele tá contando que foi para um acampamento com os escoteiros e que se perdeu, que ficou 2 dias fora, que atravessou o lago, que foi deixando pistas, que tentou pedir ajuda com um código Morse pela fumaça da fogueira que ele fez para cozinhar os ovinhos de codorna que ele tinha achado. E isso em um dos capítulos que eu fiquei realmente, até que ponto isso foi verdade? Quanto tempo será que ele se perdeu? Como foi a reação das pessoas quando encontraram ele? Se realmente viram todas as pistas que ele mandou? Então é muito interessante a gente, como adulto, ficar se perguntando,
o que realmente aconteceu, como foi aquilo ali, e faz a gente mesmo ter uma mente mais aberta porque pode ter acontecido, entender que grande parte daquilo ali era a imaginação dele e que a gente não pode julgar porque era uma criança. O livro, as histórias, traz até algumas memórias de quando a gente mesmo era criança e como que era isso, se a gente já inventou alguma situação daquela, se a gente já usou uma linguagem como a deles. Uma coisa que eu falei lá no comecinho do vídeo que eu queria trazer agora é a mensagem que tem no livro, lá no comecinho, do pense nos outros. É engraçado que aquela criança foi induzida a pensar naquilo como se fosse um segredo. A própria pessoa que fala pra ela fala, você quer saber o segredo de ser um menino feliz pro resto da vida? E esse é o segredo, pensar nos outros. Ao decorrer do livro, em vários contos, em várias situações, ele percebe o porquê esse era o segredo, porquê ele tinha que fazer isso, de pensar nos outros. Embora a gente mesmo saiba que a gente tem que pensar nos outros, que a gente precisa da empatia, de se colocar no lugar dos outros, é importante isso, da gente sempre lembrar, da gente ver nas situações do cotidiano dele. Um exemplo bem legal que a gente pensou também nesse Pense nos Outros é porque eu e a Camila somos professoras e é uma coisa que a gente precisa usar muito no nosso dia a dia, na sala de aula. Porque às vezes a gente está explicando alguma coisa, a gente está tentando ensinar a pronúncia de uma palavra na aula de inglês e observando aquele aluno que tem mais dificuldade, que não consegue pronunciar aquela palavra ou que não entende a nossa explicação, a gente não pode desistir do aluno, pensar, ah, não, ele não vai aprender, nem nada do tipo. A gente tem que justamente pensar nele, se colocar no lugar dele, e se fosse a gente, como será que ele vai entender melhor? E usar dessa empatia na sala de aula, assim como nós já somos professoras e como a gente queria deixar essa mensagem também para todo mundo que está fazendo licenciatura e que não é professor ainda, que é uma coisa que a gente realmente vai precisar muito no nosso dia a dia, pensar nos outros, pensar no aluno com dificuldade, pensar naquele aluno que às vezes não tem dificuldade na matéria, mas você percebe que ele tá tristinho, que ele não tá participando tanto da aula por causa de algum problema em casa. Pensar no nosso colega professor, que de repente acabou de entrar na escola e precisa de ajuda. Então são várias situações, e não só na docência. A gente pode pensar em muitos outros exemplos que eu ficaria aqui até amanhã falando de como a gente precisa pensar nos outros e como essa é uma mensagem importante que o livro passa pra gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha, que tenham se interessado pelo livro pelo menos um pouquinho e que possam refletir nessa mensagem de pensar sempre nos outros. Tenham um bom dia e até a próxima!